Oi, gente! Nesse vídeo a gente vai estudar um pouquinho as orações coordenadas. Vamos lá? Só lembrando que esses vídeos são feitos para os meus alunos que estão nos anos finais do ensino fundamental. Então, no vídeo de hoje, a gente vai aprender quais são as orações coordenadas. Lembrando que a gente já fez uma aula sobre a diferença do processo de subordinação e coordenação. Então, se você ainda tem dúvida como é que eu sei se as orações são coordenadas ou subordinadas, sugiro aí esse vídeo anterior. Eu vou abrir aqui a lousa, nossa lousa, para a gente poder trabalhar um pouco com alguns exemplos. Então, quando a gente está falando das orações coordenadas, é importante a gente retomar, no primeiro momento, o que significa coordenação, né? Então, no processo de coordenação, na coordenação, as orações elas estão uma do lado da outra, elas estão no mesmo nível. Então, uma não é mais importante, uma não vou colocar melhor, vai, uma não é melhor que a outra, ela não tem uma ideia de vir primeiro, vir depois, elas são iguais. A única diferença é que elas estão no mesmo período, uma do ladinho da outra. A gente fala então que na coordenação as orações são independentes. Independentes porque ela não precisa da outra oração, apesar dela estar no mesmo período. Vamos retomar rapidinho o que é período, gente? Então, aqui eu tenho um exemplo, ó, o cachorro late, o gato mia e o pássaro pia. Nesse exemplo, eu tenho um período que vai da letra maiúscula até o meu ponto final. É um período só. Só que dentro desse período, eu tenho, ó, um verbo, dois verbos, três verbos. Então, dentro desse período, eu tenho três orações. Essa é a minha primeira oração, o cachorro late. Minha segunda oração é o gato mia e a minha terceira oração, o pássaro pia. Essas três orações, elas foram colocadas uma do lado da outra, mas elas são completamente independentes. O que eu quero dizer com isso? A gente poderia, por exemplo, colocar um ponto final, ó. Nós poderíamos pontuar aqui todas as orações. Então, eu poderia falar, o cachorro late, ponto. O gato mia, ponto. E o pássaro pia, ponto. Elas são independentes. Então, o fato delas estarem, né, uma do ladinho da outra, assim, num mesmo período, não faz com que uma oração dependa da outra. Elas estão no mesmo nível, elas têm o mesmo grau de importância. Bom, só que essas orações são diferentes. Nesse exemplo aqui que eu estou apresentando para vocês, já dá para ver que a oração é diferente. Porque eu tenho o cachorro late, eu tenho o sujeito, o cachorro, tenho o verbo. O gato mia, tenho aqui o sujeito, o gato e o meu verbo, que é miar. Só que na última oração, além de eu ter o sujeito, o pássaro e o verbo piar aqui conjugado, eu tenho uma conjunção, tá vendo? Então, a gente pode falar que as orações coordenadas, elas se separam em dois grandes grupos. O grupo das orações coordenadas assindéticas e o grupo das orações coordenadas sindéticas. Qual que é a diferença desses dois grupos? As coordenadas assindéticas, elas vêm sem conjunção, enquanto que as coordenadas sindéticas, elas vêm com conjunção. Então, ó, um jeito fácil de você gravar qual é você pensar nesse azinho aqui da palavra assintética, né? É a mesma palavra, tá vendo, gente? Ó, sindética, sindética. Mas aqui, se tivesse um S só, a gente teria que pronunciar com som de Z, né? Asindética. Então, para a gente não ter que pronunciar assim, a gente dobra o S. Mas são a mesma palavra. A única diferença é esse azinho, esse prefixo. O que esse A significa, gente? Ele significa não. Se eu falo assim para você, ó, o clima tá anormal. Esse anormal significa que o clima não está normal. Então, quando a gente fala de oração coordenada assindética, eu quero dizer que não tem conjunção, é sem conjunção. Enquanto na oração coordenada sindética, a gente tem conjunção. Então, vamos voltar. Aqui no meu exemplo, ó, o cachorro late, por exemplo, ele vai ser uma oração coordenada assindética, porque não tem conjunção introduzindo essa oração. No o gato mia, de novo, eu tenho mais uma oração coordenada sindética, porque aqui eu também não tenho conjunção. Só que nessa minha última oração, agora eu tenho uma conjunção. A minha conjunção aqui é o e. Esse e vai fazer com que
essa minha última oração seja uma oração coordenada sindética. E aí, dentro das orações coordenadas sindéticas, eu posso ter 5 tipos de oração. Que, na verdade, o que eu estou falando para vocês é que existem 5 conjunções diferentes, 5 tipos de conjunções que a gente pode usar. Essas conjunções, gente, elas chamam conjunções coordenativas, tá? Mas isso aí não é importante, só a nomenclatura delas. Então, a conjunção é essa palavrinha que conecta, né? Ela conecta essas duas orações. E nas orações coordenadas sindéticas, eu tenho 5 tipos possíveis de conjunções. Então, eu posso ter uma conjunção que seja aditiva. Essa conjunção, ela indica para você adição. É o caso, ó, vou voltar. E o pássaro pia. Então, aqui eu vou ter uma oração coordenada sindética aditiva. Porque ela está indicando, então ela é aditiva porque a conjunção indica uma adição. Por isso que eu não vou trabalhar com vocês aqui nesse vídeo necessariamente o nome das orações, mas eu vou trabalhar com vocês as conjunções, porque é o que importa na oração coordenada, é qual é a conjunção e qual é o efeito de sentido que ela dá na oração para a gente. Então, se ela for aditiva, ela vai dar o efeito de adição, vou colocar aqui em parênteses, né? E aí, alguns exemplos de conjunções aditivas, né? O e, o nem, o mas também aqui, né? Eu tenho duas palavras, estou com uma locução, né? E o mas ainda. Na adversativa, ela dá pra gente a ideia de oposição. Então, eu tenho mas, porém, todavia, contudo, entretanto. A alternativa, ela dá pra gente uma ideia de alternância. Então, é o ou, o ora, que é um pouquinho mais velho, o quer, que aí é mais velho ainda. E a conclusiva dá pra gente a ideia, obviamente, de conclusão. É o pois, quando ele vem depois do verbo, por isso que eu coloquei posposto. Posposto, pós é depois, posto de pôr mesmo, colocar, né? Então, colocado depois do verbo. Então, o pois, o logo, portanto, e o então. E ela pode ser explicativa quando ela dá pra gente a ideia de explicação. Aí eu também tenho o pois, mas ele é antes do verbo. Então, sei lá, estou atrasada, pois dormi até tarde. Tem o porquê, que é com certeza o que a gente mais usa na explicativa, e o que. O que só quando ele vem como uma abreviação do porquê. Então eu falo, anda logo que o trem tá saindo, né? Eu pus um que, mas na verdade eu tô falando anda logo, por quê? Então só quando o que vem aí como uma abreviação de porquê. Então, vou trabalhar com alguns exemplos para a gente poder ver essas orações aí na vida real. Os exemplos são mais ou menos iguais, tá? Para a gente não confundir muito, não complicar muito aqui. Então, minha primeira oração eu falo assim, né? No meu primeiro período, porque é da letra maiúscula até o ponto final. O rapaz estuda muito, uma oração. Pá. Trabalha todos os dias, mais uma oração. Limpa a casa, mais uma. Cozinha todas as suas refeições, mais uma. Aqui, gente, eu vou separar as orações. Então, eu tô grifando elas embaixo e vou destacar o verbo. Na primeira oração, o meu verbo é estudar. Na segunda, trabalha. Terceira, limpa. E na quarta, cozinha. Percebam que essas orações, ó, elas não têm aqui no início da oração uma conjunção. Então, nesse caso que eu estou colocando para vocês, esse primeiro período, ele é composto por 4 orações. Então, eu tenho um período composto, né? Ele é composto por 4 orações e todas as minhas orações aqui são orações coordenadas assindéticas. Por que elas são orações? Porque elas têm verbo, coordenadas, porque todas são independentes, eu poderia colocar um ponto final, né? O rapaz estuda muito, ponto. Trabalha todos os dias, ponto. Limpa a casa, ponto. Cozinha todas as suas refeições, ponto. Então, eu poderia separá-las, elas são independentes e são assindéticas porque nenhuma delas apresenta para gente uma conjunção. A letra ficou maior agora que eu tirei as outras. É importante, então, a gente pensar aqui
que as orações coordenadas assindéticas, elas são justapostas, né? O que isso significa? Elas só são colocadas uma depois da outra. Normalmente, quando quem está falando, ou quem está escrevendo, né, escreve uma frase assim, essa pessoa está trabalhando, às vezes, com uma gradação, que é quando você vai aumentando, 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 ou diminuindo, 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 diminuindo. Então, esse meu rapaz aqui, ó, estuda muito, trabalha todos os dias, limpa a casa, cozinha todas as suas refeições. Então, é como se fosse uma crescente, né? Ele faz isso, mais isso, mais isso, mais isso. As orações estão uma depois da outra, mas são todas independentes. Nesse meu próximo exemplo, ó, também eu tenho um período até o ponto final aqui, mas agora você pode perceber que a minha primeira oração é o rapaz estuda e a minha segunda oração só é composta aqui pelo verbo, né? Trabalha. Eu vou separar aqui. Então, o rapaz estuda, essa é a minha primeira oração, esse aqui é meu verbo, e a minha segunda oração, e trabalha. E aí, o meu verbo, trabalha. Também são orações independentes, eu poderia separá-las, eu poderia falar, o rapaz estuda, ponto, e trabalha, ponto. Mas aqui elas estão organizadas no mesmo período. Só que essa minha segunda oração, a gente vai falar, então, a primeira oração, ó, é uma oração coordenada sindética. E a minha segunda oração, ela não vai ser a sindética, porque ela tem uma conjunção. E esse e é uma conjunção que lá na nossa tabelinha a gente está vendo que indica para gente adição. Mas você que é falante nativo, né, fala português desde sempre, você nem precisa ir observar a tabela, né? Sozinho, você consegue pensar. E aí o E significa o quê? Quando é que você usa o E? Não é quando você quer adicionar uma informação a mais, dar uma informação a mais? Então ela faz essa adição para a gente. Então, aqui eu tenho uma oração coordenada sindética e na segunda uma oração coordenada sindética aditiva, porque ela está adicionando uma informação à primeira. Aqui no meu último exemplo, aqui nessa página, o rapaz trabalha ou estuda? Perceba que eu poderia até colocar, ó, aqui duas interrogações, né? O rapaz trabalha ou estuda? Então, eu poderia separá-los, por isso que são orações coordenadas, certo? Mas aqui as minhas orações estão juntas. Então, a minha primeira oração, o rapaz trabalha, meu verbo é trabalha. E a minha segunda oração é ou estuda. E aí, na minha segunda oração, eu tenho o verbo e eu tenho uma conjunção. Então, de novo, eu vou ter primeiro uma oração coordenada sindética, porque aqui eu não tenho conjunção, e na segunda, que eu tenho a conjunção ou, eu tenho uma oração coordenada sindética. E aí o ou indica o que pra gente? Quando você usa ou numa frase, você não quer dizer assim, ó, uma coisa ou outra, você não tá dando uma opção para a pessoa. Você quer ir no shopping ou quer ir ao parque? É uma questão de escolha. Então, aqui a gente fala que ela é alternativa, porque é isso que ela tá te dando, né? As alternativas. Eu pensei aqui no ou, mas eu também poderia ter consultado a minha tabela. Tá aqui ele, ó, ou alternativa, certo? Aí, vamos para os meus 3 últimos exemplos. Deixa eu copiar esse aqui para depois ficar mais fácil. Gente, perdão. Vamos lá. O rapaz trabalha muito, mas ganha pouco. Então, eu tenho um período da letra maiúscula até o ponto final. Eu vou ter um verbo aqui que é trabalha e o meu segundo verbo ganha. Então, essa aqui é a minha primeira oração. O rapaz trabalha muito. E a minha segunda oração, mas ganha pouco. Eu queria que vocês percebessem que essas informações que eu tô te falando, elas são contraditórias. O que que você espera? Quando eu falo assim, ó, o rapaz trabalha muito, o que que você espera? Ué, se a pessoa trabalha muito, a gente espera que ela tenha muito dinheiro, porque ela tá trabalhando muito, mas ganha pouco. Então, esse mais ganha pouco, ele se opõe à primeira informação que você deu. Então, como ele se opõe, o mas, a gente fala que ele adiciona a ideia de oposição. Se a gente for lá na nossa tabelinha, a gente vai ver que a ideia de oposição a gente chama de uma oração coordenada, sindética, adversativa. Então, aqui nesse meu exemplo, a minha primeira oração, de novo, é uma oração coordenada sindética, porque ela não tem conjunção.
E a minha segunda oração, como tem a conjunção mas, é uma oração coordenada sindética adversativa. A gente poderia falar só que o mas dá a ideia para gente de oposição, né? Se aí o seu professor, tal, na prova está perguntando sobre a conjunção especificamente. Aqui eu estou classificando a oração inteira. Penúltimo exemplo. O rapaz trabalha muito porque sua mãe está desempregada. Então, ó, um único período da letra maiúscula até o ponto final, mas ainda assim eu tenho orações que são independentes, ó. Eu poderia, gente, separá-las, né? Talvez na separação ficaria bom eu tirar, por exemplo, a conjunção. Mas eu poderia te falar isso aqui, ó. O rapaz trabalha muito. Sua mãe está desempregada. Então, vocês percebem como essas orações, elas fazem sentido sozinhas. Como elas fazem sentido sozinhas, é por isso que a gente fala que elas são coordenadas, porque elas poderiam ser separadas e ainda assim quem está ouvindo conseguiria entender, certo? Então, aqui meu primeiro verbo trabalha, meu segundo verbo está. Então, eu tenho na primeira a mesma coisa, ó, uma oração coordenada sindética, porque aqui está sem conjunção. Agora, a segunda, ela tem a conjunção por quê? E olha, percebam como a segunda oração, ela é a explicação da primeira. Então, se a gente tivesse numa conversa e eu falasse assim, Ih, esse rapaz trabalha muito, e você falasse para mim, por quê? Eu responderia, porque sua mãe está desempregada. A minha segunda oração, ela explica a primeira oração. Então, a minha segunda oração é uma oração coordenada, sindética, explicativa. Se for lá na nossa tabela, ou porque aqui na explicativa, certo? E aí eu tenho, o rapaz tem um salário alto, portanto tem um bom emprego. Da letra maiúscula até o ponto final, ó, um único período. Essa é a minha primeira oração. O rapaz tem um salário alto, meu verbo é o ter. E aí a minha segunda oração, portanto, tem um bom emprego. De novo aqui, o verbo ter. A conjunção que está ligando eles é o portanto. Eu queria que vocês percebessem como o tem um bom emprego não é a explicação para ele ter um salário alto. A explicação para ele ter, tem um bom emprego é a conclusão lógica que a gente está tirando, né? Então, se você fala assim para mim, nossa, aquele rapaz ali ganha, sei lá, 1 milhão por mês, tem um salário muito alto, o que eu vou pensar comigo mesma? Ele deve ter um bom emprego, né? Então, a diferença entre uma oração coordenada explicativa aqui em cima é que a segunda sempre vai ser uma explicação da primeira, enquanto que a conclusiva, a segunda oração sempre vai ser uma conclusão em relação à primeira. Então, eu falo assim, ó, sei lá, vai chover, portanto, pego um guarda-chuva. O pegar um guarda-chuva não é explicação do porquê vai chover, né? O pegar um guarda-chuva é a conclusão lógica que você tem depois que alguém fala para você que vai chover naquele dia. Então, o rapaz tem um salário alto. Eu tenho aqui uma oração coordenada sindética e a gente viu que o portanto indica para gente a conclusão. Então, é uma oração coordenada sindética conclusiva. Essa aqui é uma explicação um pouquinho rápida e básica sobre as orações coordenadas, e aí depende. Quando a gente está estudando oração coordenada, eu posso tanto pedir para o meu aluno classificar a oração para mim, ou eu posso pedir só para ele olhar a conjunção e me falar a ideia, o efeito de sentido, ou então a função semântica daquela conjunção. Então, eu quero que ele me fale qual é o significado que aquela conjunção tem. Qual é a ideia, né, que quem estava escrevendo aquele texto, falando aquela frase, teve para usar aquela conjunção. A pessoa está adicionando uma informação, está explicando, está concluindo, enfim. Eu vou gravar mais um vídeo que vão ser agora os exercícios desse conteúdo para a gente ver se ficou tudo claro, ok? Então é isso. Até o próximo.